Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma aula, né? Começando mais uma aula, nós estamos estudando a carta, a epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós já estamos na sexta aula. Primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Ivair, eu sou pastor da Igreja do Nazareno, aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E o que nós estamos fazendo? Nós fizemos um projeto de escola bíblica, onde é virtual. Então, nós, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, da Igreja Nazareno, nós temos os alunos que recebem semanalmente essas aulas via YouTube, via um link que nós enviamos e eles assistem e nós interagimos nesse grupo de WhatsApp. O que eu queria deixar ao coração de vocês? Como nós deixamos no YouTube, outras pessoas eu já percebi que assistem esse vídeo. Então é por isso que eu estou me apresentando. Obviamente não para os alunos que já nos conhecem, mas para você que quem sabe está passeando aí pelo YouTube, pesquisou sobre carta de Paulo aos Romanos e esse vídeo chegou a você. Lembrando que nós estamos no 6º vídeo. Obviamente eu já tive 5 aulas sobre esse assunto que você pode pegar no canal que está no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? Vamos fazer uma oração? Vamos começar a nossa aula? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, o Senhor permitiu que viver esse momento de ensino, de aprendizado, e eu quero ser esse instrumento para os teus alunos, para a tua classe, para esse irmão, essa irmã que está nos vendo, Pai. Em nome de Jesus, tua palavra é muito clara, que o Espírito Santo é o nosso professor, e é dele quem aprendemos. Queria passar um tempo, Senhor, quem sabe alguns minutos, pouca coisa de 40 minutos, 45 minutos com esse irmão, com essa irmã, ensinando da tua palavra. Para isso eu preciso da tua ajuda. Traga a tua paz, o teu conhecimento a cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, na nossa classe nós temos pastores que estão matriculados na classe, pastores que nos auxiliam, nós temos pessoas que são novas na fé. Então a ideia aqui não é dar algo muito complexo, mas também nada tão raso que você não possa não ter interesse em compreender. Outra situação, muitas coisas eu já tratei no capítulo 5, no capítulo 4, 3, 2 e 1. Então coisas que no capítulo 6 já foram tratadas em outras aulas, você vai ter que assistir as outras aulas para entender. Sempre no começo da escola bíblica, eu dou algo que eu chamo de cultura bíblica, que é ensinar, principalmente para os novos na fé, algumas coisas. Então, para algumas pessoas parece muito fácil de entender, mas para alguns, elas estão começando agora, então estão na classe, e eu invisto esses minutos iniciais para dar aquilo que eu chamo de cultura bíblica. Não é da aula, mas faz parte do processo de ensino, ok? Vamos lá. Eu trouxe 2 versículos hoje que eu percebo que as pessoas erram absurdamente por não compreendê-lo, ou por despreparo, ou desconhecimento, mas de alguma maneira erra. Vou trazer um deles, vamos lá. Tem um versículo, Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já fui em alguns comércios que o cara coloca uma placa com esse versículo. Eu já vi pessoas que deixam a Bíblia aberta nesse versículo. Eu já vi pessoas que testemunham, tudo eu posso naquele que me fortalece, como uma forma de encorajamento, como uma forma de produzir fé, como uma forma de convicção de fé. Tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse um amuleto, como se fosse algo que faria com que ele vencesse, progredisse, avançasse. E nesse verso, o apóstolo Paulo está sendo instrumento de Deus, pelo Espírito instruído, mas ele não fala de só vitórias. Se você ler o capítulo de número 4, Paulo fala de passar fome, de passar dificuldade, de viver bem, de viver não tão bem, de ter situações de sucesso, ter situações de insucessos. E aí ele finaliza toda essa exposição de lutas e vitórias, de escassez e de abundância, com uma frase:
tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo, eu consigo passar fome, eu consigo viver muito bem, eu consigo passar frio, mas eu consigo viver agasalhado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é só vitória. Esse verso aqui, que ele está sendo um instrumento para nos ensinar, não é só vitória, não é só alguma coisa que vai me fazer como um mantra para me fazer ter sucesso na vida. Esquece isso, não é isso. Tudo posso significa, posso ter problema, mas Deus me fortalece. Posso ter vitória e é Deus quem me dá vitória. Ok? Vamos para o segundo versículo, também muito, muito usado e de forma equivocada pelas pessoas. Salmo 37, verso 4, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em algumas traduções está, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então vamos explicar alguma coisa. Primeiro, Salmos não tem capítulo, tá? Aprendeu essa? Salmos, sempre que você vai anunciar um livro de Salmos, você não pode falar Salmo capítulo 37. Por quê? Porque cada livro daquele, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, é um cântico, é um livro. A soma de todo salmo no singular é que cria o livro de Salmos no plural. Então o Salmo de número 37, ele não é o capítulo 37, porque o 36 não tem nada a ver com o 37. 36 é um livro, 37 é outro livro. Então esse aqui é o primeiro ensino, escola bíblica, lembrando? Ok? E o que as pessoas fazem aqui? Elas pegam e fazem o seguinte. Primeiro elas erram com agrada-te do Senhor. De forma proposital eu vejo alguns pastores, e isso é terrível, insinuando, mostrando e ensinando pessoas a agradar o Senhor. Então na cabeça desses pastores fica assim, agrada ao Senhor e Ele então satisfará os desejos do teu coração. Mas o verso não diz agrada o Senhor. É agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor. Ou seja, tenha gosto, prazer pelas coisas de Deus. E fazendo as coisas de Deus, Deus satisfará o desejo do teu coração. Existe uma pré-condição para Deus satisfazer o desejo do teu coração. Não é agradando o Senhor com dízimo, com oferta, enfim, não é nada disso. É agradando-se do Senhor. Deus é Deus quando Ele te dá e é Deus, Ele continua sendo Deus quando Ele não te dá. Nós precisamos compreender isso com clareza no nosso coração, porque senão eu faço desse verso alguma coisa que ele não está falando. O meu coração, o teu coração é enganoso. Se eu não tiver ele no Senhor, ele não presta. Então, se eu não colocar essa condicional, vírgula, agrada-te no Senhor, deleita-te no Senhor, vírgula, e após isso ele satisfará o desejo do teu coração. Alguém que se agrada de Deus, alguém que se agrada com as coisas de Deus, alguém que tem o seu coração nas coisas de Deus, não tem problema nenhum em Deus abençoar. Eu não vejo problema nenhum em Deus, não tem problema nenhum em abençoar essa pessoa. Mas primeiramente eu preciso agradar das coisas de Deus, não agradar a Deus. Ok? Vamos lá, vamos para a aula. Feito aqui, explicado? Se você tiver dúvida, querido, se você tiver dúvida, fique à vontade, pergunte aqui no vídeo, ou pergunte no WhatsApp, enfim, fique à vontade e faça as perguntas, tá? Vamos lá. Nós estamos analisando, estudando o capítulo 6, eu estou indo devagar com o livro, porque Romanos é um verdadeiro tratado teológico. Agora nós vamos analisar o capítulo 6. Obviamente, como eu já disse, há versos que eu não vou analisar, que são importantes, que eu já analisei coisas similares, então eu não vou me ter o cuidado de ficar analisando agora, ok? Vamos lá, versos 1 e 2. Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2, diz assim: que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aqui eu vou chegar nessa parte da aula e eu quis sintetizar isso, a relação do cristão, do filho e da filha de Deus com o pecado. O pecado, ele infelizmente faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, mas eu não posso me entregar a ele. O buscar a santidade, ele tem um propósito: fugir, tirar, abandonar, estancar o estado pecaminoso que muitos de nós desenvolvem. Eu costumo dizer, e eu queria deixar isso claro para você, eu sofri algum tempo na minha vida porque eu queria converter a minha carne. Eu queria converter, eu queria parar de ter desejos, eu queria parar de algumas coisas. De fato, de algumas coisas eu não tenho mais desejos, mas algumas ainda eu tenho desejos ruins. E como que eu consigo resolver isso? Eu não perco tempo tentando converter minha carne. A minha carne, os meus desejos, vamos usar essa palavra carne como desejo, as minhas vontades, eu apenas subjugo. Eu não fico preocupado por que eu sinto vontade, eu simplesmente não faço. Com a ajuda de Deus, com a força que Deus tem me dado nesses anos todos, eu tenho força suficiente para dizer não, mesmo querendo, mesmo desejando tais coisas, mas eu não me entrego, e nem você pode. Então aqui é a relação, ele está te perguntando, eu vou continuar pecando? Eu vou continuar falhando? Eu vou continuar me entregando? Pessoas acham, sim, de fato, queridos, que pessoas que abandonaram o pecado ou o erro, elas o fizeram porque foram agraciadas com a força superior, ou ficaram, tipo que amorteceram a carne. Não, amados, até hoje, muitos de nós lutam dia após dia contra os seus desejos. E a vitória é certa. A vitória é certa quando eu sei em quem eu tenho crido. A vitória é certa quando eu sei quem é o meu Senhor. Então aqui é qual a relação que o cristão tem com o pecado. Tem gente que comete um outro erro. Ele acha que não vai. Não, eu não vou sentir mais desejo. Eu não vou sentir mais vontade. Eu não vou isso, eu não vou aquilo. Aí que está o erro. Aí mora o perigo. Porque de fato ele vai ver que na prática não é assim. E por se descuidar na sua relação com o pecado, ele vai ter problema. Beleza? Vamos analisar outro verso? Vamos lá. Agora nós vamos analisar os versos 4 e 5. Versos 4 e 5 de Romanos capítulo 6 diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Grava bem isso, novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Aqui está trocando-se, é uma troca de senhorio. Vamos explicar. Quem dominava a vida de uma pessoa sem Deus até um certo tempo era o mal, era o inimigo. Essa pessoa, ela conhece a Cristo, é o que o texto está falando. E ela toma uma decisão, Deus convence ela, ela toma consciência do estado dela e ela decide servir a Deus. Quando ela decide servir a Deus, naquele exato momento, é o que a palavra fala, Deus tira essa pessoa das trevas, da escuridão, do erro, do pecado, do engano, e transporta ela para a luz. Então, quando ele diz assim, nós andamos em novidade de vida, o que seria essa novidade de vida? Antigamente eu tinha um Senhor que me mantia sob cabresto. Antigamente eu tinha um inimigo da minha alma que me instruía, me alimentava com desejos que não eram legais. E eu o servia com intensidade. Muitos serviram ele todos em algum momento serviram ele com intensidade.
E agora eu conheci Jesus. Agora eu tenho Cristo. Agora não é que eu me tornei crente, agora eu me tornei filho de Deus. Eu sou filho do Rei. Nesse momento, aquela criatura que tinha como senhor o diabo, aquele ser que tinha como seu senhorio a escravidão do pecado, nesse momento, ele é resgatado desse estado, aquele estado pecaminoso. Deus dá oportunidade. Eu não estou dizendo da oportunidade de não sentir mais vontade, mas a capacidade de dizer não. Por que que eu consigo dizer não às minhas vontades que não são legais? Eu consigo dizer não porque houve uma troca de senhorio. Sobre esse prisma que eu conversei, agora eu vou ler o verso, você vai entender um pouco melhor. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Eu era uma pessoa e eu anuncio ao mundo a pessoa que Deus tem feito em mim, a obra que eles têm feito em mim. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. As pessoas achavam que Cristo tinha morrido e ficou sepultado. Era essa a expectativa dela. Só que o Pai não deixou Cristo morto lá naquele sepulcro. Ele resgata Cristo, traz ele de volta à vida, traz ele de volta ao reino, para o lugar que é dele. Da mesma coisa é comigo. Uma vez você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Veio o Espírito Santo e nos convence. Convencido nós nos arrependemos. Aí começa a novidade de vida. Tudo bem? Que no começo é uma obra sendo começada. Muitas coisas, gradativamente, serão eliminadas da minha vida e da tua vida. Com o tempo, com o agir do Espírito, com o Espírito agindo em nós, tá? Porque se formos unidos com Ele à semelhança da sua morte, um dia nós éramos assim mortos, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Um dia, deixa eu explicar ainda um pouco mais fácil, eu vou me aprofundar um pouco mais. Um dia, o que havia dentro de você era a morte. Aquele Espírito que deseja o Pai, que deseja a vida eterna, ele estava sufocado, morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas o Espírito Santo como que acende uma luz na sua consciência. E aí eu passo não mais viver na escuridão. E eu passo a entender que eu já tenho um outro Senhor. Eu, particularmente, eu costumo dizer o seguinte, eu servi o inimigo com intensidade. Eu fui instrumento muitas vezes de coisas muito ruins. E eu busco servir a Deus com intensidade também. Porque Deus não quer meia boca. Ele quer eu por inteiro. Ele te quer por inteiro. Ok? Vamos lá. Verso. Agora eu quero ficar um pouquinho... Vou me aprofundar um pouquinho mais. Olha aqui o verso, capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Deixa eu te explicar. Agora, deixa eu falar para você. Queridos, às vezes eu olho alguém na rua, vivendo uma situação de rua, de loucura, de drogas, de prostituição. Aquela pessoa, ela está morta. Você olha, ela respira, você olha, ela fala, você olha, ela anda, mas lá dentro dela a morte. E nós queremos que elas compreendam o que nós compreendemos, porque um dia a luz brilhou em nós, mas primeiro ela precisa ter o seu espírito vivificado, porque enquanto isso não acontecer, ela é sujeita à escravidão do pecado. Por que pessoas não conseguem se livrar dos vícios? Eu olho, observo pessoas com vícios assim e falo, por que você não consegue se livrar desse vício? Porque você se torna escravo daquilo que é vencido. Se você foi vencido pela bebida, você é escravo do vício. Se você foi vencido pelas drogas, você é escravo das drogas. Se você foi vencido pelo cigarro, você é escravo do cigarro. E isso daqui eu poderia dar o outro nome. Eu sou escravo do pecado, aquilo que destrói meu corpo.
Se eu tenho, vamos imaginar que uma pessoa tem vícios de prostituição e não consegue parar de ver vídeo, não consegue parar de assistir coisas, ver fotos. Queridos, você é escravizado, o inimigo te escraviza. E não precisa ser dessa forma, entende isso? Olha, vamos ler o texto de novo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Mas se eu alimento o velho homem, é ele que vai vencer a luta. Continua. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, observe o seguinte. Se eu continuasse ouvindo as músicas que eu ouvia, se eu continuasse tendo os amigos que eu tinha, se eu continuasse fazendo as coisas que eu fazia, amados, eu nunca, jamais conseguiria ter continuado perseverando na minha fé. Eu olhei para a minha vida e tomei uma decisão. Todos nós temos uma decisão. Agora eu já não sou mais escravo. Peraí. Não. O inimigo já me escravizou há muito tempo. Agora eu sou livre. Eu faço escolha. É o que nós vamos ver daqui para frente. É uma das coisas que eu quero abordar bem. Você tem opção. Você pode fazer escolhas. Faça escolhas. Porque você já não é mais escravizado. Ai, pastor, mas sabe por quê? Porque eu não parei de ter vontade de gostar de tal coisa. Não importa se você gosta. Hoje você tem condição de dizer não. Ah, mas eu quero dizer assim. Bom, então ele ser escravo. Então aí, aqui essa situação não se aplica. Eu tenho 2 ou 3 situações. Eu vou falar 3. 3 situações que no capítulo de número 6 são escolhas que você vai poder fazer. Você vai ter que fazer. Quando você estiver assistindo essa aula, eu queria que você prestasse atenção. É escolha. Você já é livre. Você é livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre para escolher. Então vamos mostrar porque esse capítulo 6 fala as chances que você tem de fazer escolha. Lembre-se, até aqui, no capítulo 6, verso 6, eu não conseguia fazer escolha, porque o escravo não escolhe. Ah, eu não quero ir trabalhar hoje. Não importa, você é escravo, você tem que ir. Eu estou com febre, não importa, você tem que trabalhar. Porque o escravo não é livre. Mas uma vez que eu sou liberto, uma vez que eu tenho um novo Senhor, agora eu passo a fazer escolhas. Vamos lá, para não ficar parecendo uma pregação, eu quero te ensinar um pouquinho. Vamos lá. Primeira escolha, olha o verso 6, capítulo 6, verso 12 e o capítulo 6, verso 14. Eu vou pular o 13, que eu achei esses 2 mais importantes. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. 14 agora, 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu vou falar como experiência minha. Nesses anos, o que eu percebo. Querido, muitas coisas, muitos de nós já não sentem nem vontade de fazer. Pessoas falam, cara, eu não sei nem como eu aguentava aquilo, eu não sinto o cheiro de cigarro, me dá enjoo. Mas há algumas coisas que ainda eu tenho vontade de fazer. Você pode ter coisas que ainda você tem vontade de fazer. Mas essa coisa não pode te dominar. Se ela ainda te domina, ainda falta conversão na tua vida. Porque o que a palavra fala é que quando Cristo entra em mim, quando Cristo entra em você, você vive em novidade. Foi o que lemos ali para cima. Trocou-se de senhorio. E trocando de senhorio, agora eu vivo em novidade de vida. Tudo para mim agora passa a ser diferente. Eu tenho, você tem sim capacidade de dizer não, eu não quero. Ou sim, quando a necessidade for de dizer sim, sim eu vou. Por que eu estou dizendo isso com alguma ênfase? Porque uma vez que Cristo te convenceu através do Espírito, Ele vai fazer só isso. O resto é eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer. Não pode ser, mas tudo é Deus. Sim, Deus é quem que eu efetuo em nós, o querer, o realizar, mas vai depender de mim. Às vezes a pessoa, pastor, olha que eu vi, eu já falei, mas como assim? Você não tem um domínio próprio?
Espírito Santo, uma das manifestações, um dos frutos dele é o domínio próprio. Como assim? Já fui falando. Não pode ser assim, não é assim não. Como isso? Não estou entendendo. Então, essa questão, a primeira chance que você tem, eu tenho a chance de pecar ou não. Escolher, eu vou ou não. Eu vou lá para o boteco ou não vou. Eu vou ver o filme ou não vou. Eu vou assistir tal coisa ou não vou. Vou mandar essa mensagem ou não vou. Vou contar essa piada ou não. Vou aceitar ouvir essa piada de alguém que está me importunando, me incomodando. Vou continuar com essa amizade ou não. Vou continuar com essa situação ou não. O Espírito convenceu, já está convencido. Agora, olha, eu vou ler de novo e você vai prestar atenção um pouco melhor agora que eu já expliquei. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esses dois versos deixam claro que é uma simples questão de escolha. Eu já tenho condição de dizer não, você já tem. Ah, mas eu não queria, eu não quero. Tudo bem, você entenda, você vai alimentar o que te faz paixões da carne, que é o eu, ou você vai alimentar o teu espírito e vai viver bem com Deus? Essa é a base das escolhas. Então, a primeira escolha que você pode e deve fazer nesta aula é: eu posso sim escolher. Eu posso sim fazer escolhas. E as escolhas que eu faço vão determinar que tipo de vida eu tenho. Vamos à segunda questão de escolha. Capítulo 6, verso 16. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Lembra do senhorio que eu falei lá atrás? Eu servia ao inimigo. Não servia não. Se você não serve a Deus, você serve ao inimigo. Não, só tem dois senhores, não tem três, tem dois. E aqui, nesse capítulo 6, verso 16, ele está me dizendo o seguinte: olha, eu vou contar uma parábola, uma historinha que eu costumo contar nas pregações, e que talvez vai exemplificar isso. E isso realmente no Brasil aconteceu. No final do período da escravatura no país, primeiro no país, quando nós éramos ainda, no Brasil existia a escravidão, a primeira lei que foi fundada era a lei do ventre livre. Ou seja, filhos de escravos que nascessem a partir de tal data não seriam mais escravos, eles nasceriam livres. Quando se tornassem adultos, eles seriam livres. Depois, eles fizeram uma outra lei, que era as pessoas, a partir de uma certa idade, também poderiam ter a liberdade. E a liberdade estava a caminho, porque se percebia naqueles últimos anos, daquela horrorosa situação, vergonhosa situação da escravidão, o que as pessoas faziam? Elas queriam se livrar dos seus escravos mais velhos, porque saberiam que de alguma maneira perderiam ele. Então eles faziam leilões de escravo. Imagina, você põe uma pessoa numa praça e as pessoas vão comprar pessoas. É horroroso imaginar isso, mas era o que acontecia. E nessa parábolazinha, uma pessoa chega e escolhe um escravo velho para comprar. E ele era um abolicionista, quer dizer, ele comprava para dar liberdade, para não deixar a pessoa morrer escravo. E olha só o que aconteceu. Ele chegou lá, é uma historinha, tá? Não estou falando que isso tenha acontecido não. E foi comprar aquele escravo velho. E ele disse: bom, se eu disser que eu vou comprar ele para pôr em liberdade, a pessoa que vai querer me vender ele vai querer vender caro, porque sabe que eu tenho alguma estima e vai vender caro. Então eu compro como se eu fosse continuar com ele escravo. E depois a pessoa iria libertar ele. Quando ele acaba de comprar esse escravo velho,
O escravo olha para a cara dele, faz um insulto a ele e diz: eu jamais te servirei. Você vai ter problema comigo. O cara comprou ele. Passados alguns minutos, ele saiu lá do tronco onde ele ficava e ele entregou a carta de alforria ou a carta de liberdade. Ele disse: eu te comprei para te deixar livre. Eu não te comprei para aprisionar, eu te comprei para te deixar livre. Então, uma das consciências que você tem que ter é que se o inimigo da tua alma e da minha, o Satanás, os demônios, ele mantém as pessoas presas no vício, com cabresto curto, Deus não é assim. Deus, ele vai te deixar livre sempre. Você é livre, inclusive, para negá-lo. Você é livre, inclusive, para voltar para o erro. Você é livre para um monte de coisa. Agora, no capítulo 6, verso 16, eu vou ler novamente e você vai olhar com todo esse conhecimento que você adquiriu. Olha o que diz. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então ele está dizendo, você é livre, o que você vai escolher? Não, o pecado já não te prende mais. O problema do pecado Jesus já resolveu naquela cruz. Sobrou só o pecador. Depois um dia eu explico melhor sobre isso. O problema do pecado foi vencido. O que sobrou foi o pecador que quer continuar pecando. Então agora é uma questão de escolha. Quem você quer que te lidera? O que te alimenta a carne ou o que te alimenta o espírito? Aquele que vai incentivar você a fazer as coisas que você quer e às vezes não pode ou não deveria fazer, ou aquele que vai dizer, olha, planta certo e você vai colher certo, faça as coisas certas e você vai ser aprovado. Pegou aí? Então a segunda escolha que você pode observar aqui é uma questão sempre de escolha. Quem vai te liderar? Quem vai te comandar? Ah, não, eu não sou comandado nem por Deus, nem por diabo. Quem comanda eu é minha mente. Aí que você se engana. O inimigo, ele é tão astuto que ele faz você achar que essa coisa do humanismo, que você pode, você consegue, é coisa tua, mas já é o inimigo agindo em você para te tirar da presença de Deus. Finalizando a aula, estamos já finalizando, eu quero falar sobre a última escolha que você pode fazer. E também está aqui no capítulo 6. Olha o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou precisar que você volte um pouquinho na sua mente. Vamos voltar lá, Adão. Deus falou para Adão, Adão, você pode todas as coisas, você é livre para fazer o que quiser. Porém, isto daqui não. Não pode comer do fruto dessa árvore. Vamos estabelecer que o fruto da árvore era a vontade de Deus, que Adão não comesse. A partir do momento em que Adão come aquele fruto, a vontade de Deus já não é mais primazia ou ela não é exclusiva do homem. Deus tem as suas vontades, mas o homem também tem a deles. E aqui eu tenho uma escolha. Eu vou escolher vida ou eu vou escolher morte? Eu vou escolher viver ou eu vou escolher morrer? Quando eu falo morte, amados, não é aquela coisa de ser sepultado no caixão. É passar a eternidade distante de Deus ou passar a eternidade com Deus. Essa é a diferença. Porque o salário do pecado, pela morte, pelo erro, eu recebo como salário, como pagamento a morte, a separação de Deus. Mas o dom gratuito, não foi eu, não foi você que mereceu, de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Alguém pode simplesmente dizer o seguinte, pastor, fica claro que a escolha eu vou escolher viver, é lógico que eu vou escolher viver. Você acha que eu vou escolher morrer? Você acha que eu vou escolher ir para o inferno? Você acha que eu vou escolher? Não. Todo mundo vai querer, ou a maioria, a imensa maioria, vai escolher viver. O problema é que essa escolha pela vida, ela está implícita nela a escolha pelo Senhor da vida.
Eu preciso escolher Jesus para isso. E a escolha pela vida está implícita também nessa escolha a renúncia daquelas coisas que me levavam à morte. Não é só simplesmente com os meus lábios eu exaltar as qualidades de Deus em mim, o que Deus tem feito em mim. Não é só isso. Eu vou precisar fazer algo, eu vou precisar me entregar. Um dia me entreguei às minhas paixões. Um dia eu entreguei às minhas vontades, aos meus erros, aos meus enganos. Quem sabe você fez isso. Hoje eu vou entregar a vida. E não há, às vezes a falta de compreensão disso faz as pessoas se tornarem religiosas. Não se trata de religiosidade. Se trata de conscientemente escolher Deus. Não é escolher a religião de Deus, escolher Deus. Escolha por Deus. Olha que lindo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para chegar nesse ponto, para chegar nessa situação aqui, Cristo teve que fazer a coisa mais difícil, e Ele fez. Foi morrer em meu lugar e em teu lugar. Porque você não tinha essa opção de escolha, você não podia nem escolher. Agora você pode. Agora você de alguma maneira foi atraído a esse vídeo, a essa aula, a Jesus, e agora você pode fazer escolhas. Fazer escolhas. E agora Deus está nos ensinando o que você quer, o que você quer escolher. Muitas pessoas olham para os pastores, para aqueles pastores que são sérios, e imaginam que essas pessoas, elas são santas, santas e santas, porque Deus aqui santa. Não, elas trabalham isso, elas batalham para isso, elas deixam que o Espírito Santo trabalhe em nós. Não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu deixo o Espírito fazer em mim. Amém? Bom, vamos parar por aqui, porque senão eu vou começar a querer pregar para você. Quais escolhas? Você pode escolher o seu senhorio, você pode escolher pecar ou não, e agora a última escolha, você quer viver ou quer morrer? Quer viver para a vida, ter a vida, que é um dom gratuito, ou escolher a morte, que eu fiz o errado e a colheita desse errado é a morte. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês por mais uma aula. Eu vejo que pessoas participam do grupo, eu observo que no grupo do WhatsApp, bastante pessoas participam e outros nem tanto. Eu não sei se elas se dão por satisfeitas, mas quem sabe uma contribuição sua no grupo, uma pergunta, uma indagação, poderia contribuir para todo o grupo. Ok? É muito importante você entender que por mais que você conheça, por mais que você entenda, se você não prestar atenção, quem sabe Deus me usou como instrumento para fazer enriquecer ainda mais o teu conhecimento. Quero abençoar a tua vida em nome de Jesus, a sua casa, e que tenhamos uma semana, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.